Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu vou conversar com a médica dermatologista, doutora Marisa Moreto Zilo. Doutora, é um prazer ter você aqui no nosso bate-papo do programa Unimed Você. Prazer é meu, Flávio. Eu agradeço muito o convite. É um prazer poder esclarecer as dúvidas dos nossos pacientes. Claro, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E hoje a Uhum. gente vai falar sobre saúde da pele e sobre um mal que atinge muito as pessoas, que é o câncer de pele. Lembrando, pessoal, que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar através das redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Marisa, sempre a nossa primeira pergunta é um pouco o currículo da pessoa que está traçando esse bate-papo com a gente. Fala um pouquinho para nós como foi a formação, a especialização, por favor. Bom, eu sou formada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, né? Me formei no ano de 2000 e ingressei na residência de clínica médica, também no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e depois em dermatologia, né? Então, eu tenho título na especialidade em 2004. Depois que eu me formei, eu voltei aqui para a região, eu sou nascida aqui. Trabalhei alguns anos no Hospital Estadual de Bauru e hoje, né, desses anos todos, eu trabalho no consultório e também sou médica do ambulatório de especialidades. Doutora Marisa, para a gente iniciar o nosso papo, fala para nós um pouquinho sobre a pele. O que é a pele, como ela é formada e qual é a função dela no nosso corpo. Bom, a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? A principal função da pele é a proteção, porque ela é a barreira que nos separa das agressões externas, né? Então, ela nos protege contra bactérias, fungos, age na regulação da temperatura, né, do corpo. A pele é formada por 3 camadas: a epiderme, que é a camada externa, né? A derme, que é onde encontram a maior parte das estruturas, né? Assim, os vasos, e a hipoderme, que é a parte mais profunda, que é onde a gente encontra principalmente assim o tecido gorduroso, né? Então, essas são as 3 principais camadas da nossa pele. Perfeito. Doutora, aproveitando que a senhora falou sobre camadas da pele, quando existe uma queimadura, é por isso que é a queimadura de primeiro, segundo grau, está ligada a essa situação da pele? Está ligada a isso, né? Então, a queimadura de primeiro grau é a mais superficial. A de segundo grau, hoje a gente fala em superficial e profunda, por conta da profundidade dentro da derme, né? E a terceiro grau, que é aquela onde você, na realidade, você acaba até atravessando a pele e pegando o músculo, né? Então, na verdade, a queimadura ela pode ir além da pele, mas a gente se baseia principalmente nessas estruturas e, a partir daí, como vai ser a cicatrização. Doutora, vamos para o nosso tema principal aí do nosso bate-papo, o câncer de pele. Fala para nós como que o câncer de pele atua no corpo humano. Bom, o câncer em si é uma proliferação irregular de células, né? Uma proliferação exagerada de células que são atípicas, né? No caso do câncer de pele, nós temos 2 tipos principais, tá? Nós temos o tipo de câncer que é o melanoma, que eu diria até que é o mais famoso, é o mais raro, mas também o mais perigoso, e o tipo não melanoma, tá? Que aí, o que diferencia? O melanoma, ele é formado por melanócitos atípicos. Melanócito é a célula de cor. O carcinoma, ele é formado por células epiteliais atípicas, tá? Então, nós temos esses 2 principais tipos. E doutora, existe uma área do corpo onde é mais comum o aparecimento do câncer de pele? Braços, rosto, existe isso ou é mito? Bom, o principal fator desencadeante do câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta. Consequentemente, ele vai ser mais comum nas áreas fotoexpostas,
né? Eu diria que a cabeça é o mais comum, mas em geral, cabeça, pescoço, braços, por conta do fator desencadeante principal, que é a exposição solar. A cabeça mesmo na parte do cabelo, do couro cabeludo, ou mais a parte do rosto mesmo? É mais o rosto, orelha, nariz, né? Que são várias áreas, as áreas que estão mais expostas. Respostas, perfeito. Doutor, é fato ou mito que o câncer de pele atinge mais as pessoas idosas? Ele atinge mais as pessoas idosas, porém ele já começa a aumentar a partir dos 40 anos, tá? Então fica uma falsa sensação que só uma pessoa na faixa de 75, 80 anos é que vai ter o câncer de pele. Isso não é verdade, tá? Você pode ter pacientes com 20 anos de idade, com 30 anos de idade. Tá? Então, ele começa a já ficar mais frequente a partir dos 40, né? Aos 60 anos, ele é bem frequente, né? O carcinoma basocelular é o tipo de câncer geral mais comum, né? Então, a pessoa mais idosa, ela tem uma probabilidade muito maior, tomou mais sol, né? Assim como para outros tipos de câncer, mas a partir dos 40 anos ele já começa a aparecer com uma certa frequência. Em jovens, adolescentes e até crianças, pode acontecer o câncer de pele? Pode acontecer, é raro, tá? É que aí nós vamos voltar na diferenciação entre melanoma e não melanoma, né? O carcinoma, ele vai aparecer a partir de uma certa idade. Aí. Agora, o melanoma, ele pode surgir em crianças, tá? Sim. É raro, né? Mas ele pode surgir. E associado a isso, nós temos algumas síndromes genéticas que aí, desde criança, também podem surgir esses tumores, mas também, infelizmente, são raros. Perfeito. Doutora, a senhora acabou de nos explicar que existem níveis da pele. O câncer de pele, a gente sabe que que o câncer em outros órgãos, ele é classificado por tipos e níveis. No câncer de pele, acontece também essa classificação? Ele não é baseado na camada, mas no tipo de célula envolvida, tá? Sim. É claro que quando você tem uma profundidade, então você saiu da superfície, vai aprofundando, você vai tendo, porque na derme, na pele, nós temos nervos, vasos. Se você for aprofundando, você tem mais, o câncer pode pegar nervo, vaso. Então, ele tem um prognóstico pior, tá? Então, quando nós fazemos o tratamento e ele vai para análise, o patologista vai nos informar, olha, ele pegou um nervo, ele pegou... Então, isso tem um prognóstico pior. O nome dele continua o mesmo, um carcinoma, um melanoma, mas essa subclassificação vai nos dar uma direção assim de gravidade, de potencial gravidade daquele caso. Perfeito. E doutora, uma das situações mais temidas no tratamento do câncer é a metástase. Explica para nós, por favor, o que é a metástase. Bom, o câncer ele surge originalmente no órgão, né? Então ele vai para o câncer de pele, vai surgir na pele. Quando ele sai da pele e vai para outro órgão, isso é considerado metástase, né? Isso pode ser via linfática, pelo vaso sanguíneo. E aí é aquilo, se ele já saiu da origem dele e foi para outro lugar, significa que ele proliferou rapidamente, já tem um grupo maior de células, então também vai ter uma gravidade maior, até porque fica difícil de rastrear, né? Porque você está vendo aquele câncer de pele, mas para onde ele foi? Então aí a gente tem que buscar ver se ele foi para algum lugar, né? Então a metástase ela significa que ele é mais agressivo, ele está mais avançado. E é comum, doutora, em casos de câncer de pele, acontecer a metástase? O carcinoma, tá? O basocelular é muito raro de acontecer, porque ele é muito lento.
E, felizmente, ele é de longe o mais comum, tá? Então, 70% dos cânceres de pele são de carcinoma basocelular. Então, não é impossível, mas é muito raro, tá? O carcinoma espinocelular, que corresponde mais ou menos a 25% dos cânceres de pele, não é tão comum, pode acontecer, tá? Agora, o melanoma, eu não diria que é comum, tá? Mas se você for pensar em tempo de doença e tamanho da lesão, a chance de ter metástase é alta, tá? O melanoma ele é raro, tá? Vamos pensar em 3% dos tipos de câncer de pele, 3 a 5%, mas ele tem uma letalidade bem mais alta em relação aos outros. Perfeito. E a gente já sabe que um dos principais fatores é o sol, a exposição ao sol, como a senhora disse. Mas por que o sol causa esse dano? O doutor Luiz Fernando Webb esteve aqui falando sobre catarata e o sol também é um fator determinante, né, para catarata. Por que na pele isso acontece? Bom, a radiação ultravioleta, né, ele vai atingir as nossas células e vai provocar um dano oxidativo e que vai alterar a estrutura do nosso DNA, tá? Com o passar dos anos, o corpo ele vai corrigindo isso, tá? Então você vai tendo uma queimadura, cicatriza, você vai conseguindo limpar aqueles pequenos defeitinhos que estão sendo causados. Só que chega um momento que o corpo já não vai dar conta. E aí uma célula ou outra escapa e desenvolve o câncer, né? Então, o grande problema é que a radiação ela vai causar esse dano celular, né? Então, essa radiação repetida, ela vai, vamos dizer, testando o nosso organismo. E uma hora acaba falhando. Entendi. E ao longo do tempo, isso a falsa impressão que só os idosos têm, muito por conta, né, toda essa cadeia de queimaduras e cicatrizações. Perfeito. Doutora, agora falando sobre os sintomas. Existe um sintoma principal? Quais são os sintomas do câncer de pele? O que eu vejo muito é as pessoas preocupadas com alguma lesão que está coçando muito, ou às vezes aquela pinta que está mais saliente. O câncer de pele, ele, na maioria dos casos, não vai dar sintoma nenhum, tá? Então, o carcinoma, ele se manifesta como uma espinha que não cicatriza. É a história clássica, né? Então, a pessoa está lá com uma espinha no rosto, faz um curativo, passa uma pomada, fecha, abre e vai deixando, tá? E aqui fica a dica, né? Assim, eu oriento sempre assim, olha, passou de um mês, aquela feridinha não está cicatrizando, é numa área que bate bastante sol, a gente tem que ver. Então, às vezes ela não vai nem te incomodar, não vai coçar nada, mas geralmente não coça, tá? Mas é aquela bolinha que está ali, não cicatriza, né? Já o melanoma, geralmente ele é pigmentado, tá? Existe o amelanótico, mas geralmente ele é pigmentado. E aí, o que diferencia ele de uma pinta comum, tá? A pinta comum, que a gente chama de nevo, ela é regular. Então, geralmente, ela é redondinha, simétrica, a cor é homogênea, né? Já quando você tem o melanoma, ele começa a ficar um pouco... Ele fica irregular, a pinta fica um pouco tortinha, às vezes tem até um aspecto como se fosse um ovo frito, assim, todo torto com mais de uma cor, né? Então, quando você tem uma pinta irregular, isso chama atenção. Então, essa pinta tem que ser avaliada, não necessariamente é o melanoma, né? Então, só que ele não vai doer. Ele não vai doer. Então, você tem que ficar de olho se apareceu alguma coisa diferente. Pode sangrar? Pode. Geralmente, quando
ela começa a sangrar sem você ter batido, sem ter machucado, significa que ela já está com um crescimento mais acelerado. Né? Então, também tem que ser avaliado. Mas, em geral, não dá sintoma, por isso a orientação que você deve passar para uma avaliação, pelo menos anual, com um dermatologista, se você apresenta várias lesões, né? Porque pode ser que ali no meio tenha alguma coisa e você não percebeu. Sim, e uma das coisas, na entrevista com a doutora Vivian, ela falou de conhecer o próprio corpo, o doutor João Carlos Webb falou sobre, a gente estava comentando sobre pressão alta, hipertensão, ele falou que um dos problemas é que não causa dor. E nessa situação do câncer de pele, está muito próxima, né? Porque não causa dor e a gente tem que conhecer o corpo, né? Ficar atento, ó, essa pinta aqui começou a crescer, ou apareceu, ou não tinha, é irregular. Então, se conhecer é sempre importante, né, doutora? Sim. Hoje, nós dispomos de uma tecnologia de mapeamento corporal, tá? Em que você faz o acompanhamento fotográfico das lesões. Todo mundo precisa fazer isso? Não, né? Porque se você tem uma ou outra, você consegue acompanhar, né? E a gente consegue fazer o acompanhamento visual. Então, o que eu falo para os pacientes? O paciente veio à consulta, a gente precisa saber, bom, tem história familiar para ficar de olho, né? Tem muita pinta? Não, tem uma ou outra, a gente faz o acompanhamento anual, vai vendo, né? Surgiu alguma lesão estranha, vem na consulta, a gente vê. Agora, se você tem a pele muito clara, tem história familiar e tem muita lesão, hoje nós já dispomos desse recurso, desse mapeamento, que, assim, foi um divisor de águas para aquelas pessoas que têm muitas pintas, né? Porque senão você tem que ficar removendo, e não necessariamente teria essa necessidade. Então, é importante que você se autoavalie em frente ao espelho, né? Se surgir alguma coisa que nova, uma pinta diferente ou a feridinha, precisa passar por consulta e nós temos, além disso, essa tecnologia a nosso favor. Ah, que bacana. Doutora, a senhora falou sobre principalmente as pessoas de pele mais clara. As pessoas de pele preta, elas têm uma resistência maior ao câncer de pele ou isso também é mito? Tem, porque a melanina, né? Você tem mais melanina, ela protege, né? Mas não estão livres. Por quê? Porque o melanoma, ele é raro, mas ele acomete, né, as pessoas de pele preta, principalmente em palmas e planta, que é onde está desprotegido. Né? Então, aí a pessoa acha que não precisa, né? Não leva em consideração essas regiões e é uma área de alta incidência de melanoma. Olha só. Doutora, falando agora sobre tratamento. Como acontece o tratamento do câncer de pele? O principal tratamento, assim, o tratamento de escolha é cirúrgico, tá? Geralmente, assim, para carcinoma basocelular, a cirurgia tende a ser curativa, tá? Você faz a cirurgia, você remove a lesão, manda para análise, o patologista olha e fala, ó, tirou tudo, tá resolvido, né? Então, para o carcinoma basocelular, ela é curativa. Quanto antes nós fizermos o diagnóstico, menor a lesão, então a cirurgia não vai deixar sequelas estéticas, né? Desculpa cortar, doutora. Esse é o câncer mais comum e que as pessoas conhecem como câncer benigno. Isso. Que daí retira e assim, resolve o problema. A gente fala benigno porque como ele é muito lento, né, até você se incomodar, ir no médico, fazer a cirurgia, você tem tempo. O risco de metástase é muito baixo. E aí a cirurgia resolve. O ruim dele é que ele é muito comum, tá? Eu falo que todo mundo vai ter um. E tem pessoas que têm vários, tá? Então, eu já tive paciente que no mesmo dia eu removi 4. E aí, a cada 3, 6 meses. Bom, o carcinoma espinocelular, tá? A cirurgia também é a primeira escolha, né?
Mas como ele tem o risco de metástase, a gente tem que sempre ficar de olho, né, na região onde a lesão surgiu. A cirurgia, na hora de fazer, tem que ter uma margem um pouco maior, né? O acompanhamento é mais intensivo. Eu digo que ele é um câncer de pele perigoso porque, por ser carcinoma, às vezes as pessoas não levam ele tão a sério, tá? Porque tem o carcinoma basocelular, mas o espinocelular, ele tem a chance de metástase e tem a letalidade, tem casos de óbito, Olha só. né? E ele é bem, assim, mutilante se você demorar para tratar, né? Porque ele atinge a orelha, nariz, e aí você acaba tendo que fazer uma cirurgia mais extensa, né? Melanoma também é cirúrgico, só que aí você tem alguns protocolos. Então, você tem que pesquisar se ele já deu metástase para um gânglio, né? Se ele já deu, você tem que ampliar toda essa cirurgia. Então, é um caso em que é recomendado fazer num serviço especializado nesse tipo de tratamento, porque não é só a cirurgia. Você precisa de mais exames, tem casos de quimioterapia, tem casos, inclusive, de imunoterapia no acompanhamento desse paciente. Olha só. E essa era uma outra pergunta. O tratamento com quimioterapia, radioterapia, pode acontecer nos casos também de câncer de pele? Sim, podem acontecer, tá? A cirurgia sempre vai ser preferencial. Sempre vai ser preferencial. Mas, por exemplo, a pele tem um limite em que a gente consegue fazer a cirurgia, porque tem pessoas que têm muitos cânceres de pele, né? Então, e aí nesses casos nós temos tratamentos paralelos, né? Então, nós temos, por exemplo, a fototerapia, em que você usa uma medicação mais uma aplicação de laser ou luz para tentar rastrear, pegar essas células antes que elas se transformem no câncer de pele. Nós temos medicações que você pode usar em casa também para fazer esse rastreio. Porque a gente está falando de câncer de pele, mas nós temos o pré-câncer de pele, tá? Que é a ceratose actínica. Então, quem tem muito câncer de pele provavelmente tem também essa ceratose. Então, é aquele paciente que a gente tem sempre que cauterizar alguma lesão, tem essas medicações, né? Então, vai depender muito da história pessoal de cada paciente. Tem paciente que vai ter você vai operar, resolveu, né? Mas tem paciente que precisa desse acompanhamento porque é recorrente o surgimento dessas lesões. Doutora, o câncer de pele, se não tratado, ele pode evoluir para uma situação mais séria e até levar a óbito? Sim. O melanoma, hoje, nós temos alguns tratamentos mais modernos, tá? Mas ele é um câncer com uma letalidade bem alta, tá? O que nos ajuda hoje é a informação, que as pessoas estão mais bem informadas, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce. O carcinoma espinocelular, ele também pode levar à morte, tá? É mais raro, né? Mas às vezes o paciente demora a procurar ajuda e aí é um tipo de câncer que já se espalhou. Tá? Então, eles têm sim uma letalidade que não é desprezível, o melanoma principalmente. Olha só, é aquilo, ficar atento, conhecer o próprio corpo, ficar aí sempre muito bem informado. Doutora, prevenção, é possível prevenir o câncer de pele? Sim. Sabendo que a radiação ultravioleta é o principal fator, né? Então, como que você pode prevenir? Se protegendo da radiação. Evitando a exposição solar nos piores horários, né? Entre as 10 e as 14 horas. Usando o protetor solar. Não só o protetor solar, né, em creme, mas assim roupas com fator de proteção UV, chapéu, né? Então as pessoas que trabalham no sol, as pessoas que praticam esporte no sol, têm que se proteger, né? Então isso daí já diminui o risco. Ele não anula, mas diminui o risco.
tá? Falando em proteção, é importante a gente lembrar que, assim, as fontes artificiais de radiação ultravioleta, por exemplo, cabine de bronzeamento, tá? Então, em alguns países isso já é proibido, porque a radiação ultravioleta da cabine, se você se expuser, é a mesma coisa que está se expondo ao sol, tá? Já, por exemplo, a luz, né, do dia a dia, a luz do computador, nós não temos uma relação direta com o câncer de pele. A gente sabe que é emitida, né, radiação, e se a pessoa fica muito tempo ali exposta a essa luz, ela vai sofrer o dano. Mas, principalmente pensando em manchas, né, tipo melasma. Para câncer de pele, ainda não tem assim, uma estatística falando Sim. de tempo, etc. Então, para quem fica muito tempo sob a luz, né, na mesma posição, às vezes passa o dia inteiro mexendo com luz, computador, a gente recomenda o filtro pensando também nessas outras coisas, em outras manchas, porque a gente ainda não tem uma afirmação falando se causa ou não. Perfeito. E nessa proteção, né, doutora, o protetor solar é, acho que uma das ferramentas mais poderosas. Como fazer o cálculo? Que o protetor ele tem os fatores. Como eu devo fazer o cálculo? Ah, para a cor da minha pele deve ser o 30 ou 50? Como que a pessoa, quem está nos assistindo aí, pode, para ter realmente uma proteção segura, como que acontece esse cálculo, doutora? Em relação ao protetor solar, tá? Em estudo, o fator de proteção 30 seria suficiente, tá? A partir daí, você começa assim ter uma diferença, o 30, a trama de proteção dele seria 95%, o 50, 97%. Porém, a gente sabe que as pessoas não passam a quantidade ideal, tá? Então, se você pensar para o rosto, seria no mínimo uma colher de sobremesa de protetor Nossa, solar. bastante. Descobriram que a gente usa mais ou menos um quarto disso. Então, nós pedimos o fator 50, tá? Para tentar melhorar um pouco isso. E para aqueles que já têm histórico de câncer de pele, até mais que isso. Então, às vezes o paciente questiona, mas falaram que é a mesma coisa. Se você usar corretamente, sim, tá? Sim. Uma forma de você se adequar a isso, para não ficar pensando em termos de colher, etc., Sim. é passar uma quantidade generosa e repassar logo em seguida. Tá? Então, imagina a quantidade que é o correto de se passar. Sim. Baseado, então você tem isso, a radiação, o FPS, a radiação UVB. Para UVA, que é o PPD, o filtro ele tem que ter 1/3 do UVB. Tá? Então, assim, imagina pelo menos 1/20 aí para proteger o UVA. E hoje nós temos filtros com proteção infravermelho, de luz azul, contra poluição. Tá? Então, os filtros estão se tornando mais modernos. Mas eu diria, de modo geral, passar o filtro solar fator 50, de uma aplicação generosa. Tá? Os estudos também mostraram que se você passar de forma generosa pela manhã e ficar em local fechado, sem exposição, você não precisa ficar reaplicando, porque ele vai ficar ali. Mas se você sair, voltar, suou, etc., precisa reaplicar. O pigmento ele é melhor para filtrar a luz visível, então aquele filtro com cor. Tá? Então, se a pessoa se adaptar, é melhor que ele tenha cor. Nesse caso, principalmente se ela tiver melasma, que é um outro tipo de mancha de pele. Tá? Então, o que seria o ideal? Um filtro solar fator 50 ou mais, que tenha proteção UVA, que tenha pigmento. Se ele vai ser toque seco ou não, vai depender do tipo de pele. Para as pessoas mais novas, o ideal é que ele seja toque seco, então ele pode ter alguns ativos antibrilho, matificante, né? Para as pessoas que já têm a pele mais seca,
né, ou uma pessoa de mais idade, o toque seco não tem tanta importância. Então, pode usar o de corpo no rosto. O de corpo costuma ser mais oleoso, tá? A cosmética não é tão agradável. Mas se a sua pele do rosto aceitar, né? Mas se você pegar uma pessoa jovem, provavelmente ela vai ter espinha. Né? Ela vai ter acne se você começar a usar um protetor muito oleoso. O infantil, ele tem mais composição física, tá? Então, às vezes, ele é até meio branco. Mas isso tem a ver, assim, com a questão da pele da criança. Então, não tem problema você usar um infantil, mas ele vai ter uma cosmética pior. Sim. Mas a criança, ela deveria usar infantil até os 10 anos. Entendi. Então, não usar o de adulto em criança, tá? Perfeito. Alguns dão certo para todo mundo, mas aí tem que ser bem, bem específico. E é importante, doutora, lembrar que o protetor ele deve ser usado todo dia. Todo dia. A maioria das pessoas utilizam, hoje eu vou à piscina, hoje eu vou à praia, ou hoje eu vou fazer alguma atividade que eu vou ficar um tempo maior exposto ao sol. Aí passa o protetor. Mas o correto é todo dia, junto com os demais produtos de higiene, esse produto deve ser inserido ali, tem que ficar né, reservadinho ali e usar sempre. Sim, lembrando que assim, para atividade ao ar livre, praia, etc., o protetor que a gente usa, ele é químico, tá? Então ele precisa de meia hora para reagir com a pele. Então você precisa passar o protetor, praia, por exemplo, passar o protetor, esperar meia hora para só depois poder sair no sol. Tá? Então não adianta você passar na praia a hora que chega. Tá? E por ficar no sol na praia, ele vai durar bem menos. Aí vai ter que se adequar ao tipo de pele. Tá? Então, uma pele muito clara, ela não vai aguentar 2 horas para reaplicar, que é o que a gente fala. Talvez com 1 hora e meia, ela tenha que já reaplicar porque a pele já está ficando sensível. Então, isso é adaptado a como a pele vai ficando sensível e vermelha na praia. Mas o correto é passar antes. Então, vai jogar bola? Passa em casa antes de jogar bola, entendeu? Senão, não dá tempo de ter a química, você vai suar e vai diluir, vai perder. Não, informação importante. A maioria das pessoas, né, senta do lado da piscina e daí vai aplicar e daí já pula na água, quando vai fazer uma atividade, chega no local que vai fazer a atividade, está lá no sol e está aplicando. Então, informação sempre é muito importante. E, doutor, as pessoas de pele preta precisam também aplicar o protetor solar e reaplicar da mesma forma que as pessoas de pele branca? Bom, o protetor, qual que é o nosso parâmetro? É a dose eritematosa mínima, que é aquela dose para você ficar vermelho, tá? Aquilo é mais ou menos o que você aguenta, e se você passar o protetor, o quanto tempo a mais ele te deu, né? E isso vai ser adaptado a cada tipo de pele. Então, você, assim, a pessoa de pele preta, ela precisa reaplicar? Vai precisar. Agora, o tempo vai ser maior, a tolerância vai ser maior. Então, você tem que adaptar. Se passou um fator 30, tá? Daí 4 horas começou a ter um pouco de sensibilidade, o teu tempo de reaplicação na praia vai ser de 4 horas. Se passou um 60, talvez isso dure 6 a 7 horas. Tá? Então, a gente tem muito que conhecer o nosso corpo nesse sentido. Sim. Né? Então, provavelmente, se for ficar o dia inteiro, tem que reaplicar. Aí você tem que adequar o fator que você escolheu ao momento que você sentiu que a pele está começando a queimar, a ficar sensível. Tá? E aí, adaptar para cada pessoa. E sempre em quantidades generosas. É aquilo, a quantidade está relacionada ao poder de cobertura, tá? Se você fizer um pontinho em cada lugar e espalhar isso, imagina uma rede toda furada. Sim. Então, quando o paciente fala para mim, veio, pediu uma indicação de protetor, eu dei. Ele foi para a praia, voltou depois de um tempo, aí eu pergunto, e a pessoa ainda tem aquele protetor?
Se você for passar uma semana na praia, não é para durar. Sim. Ele vai acabar, se você for passar o correto. Entendeu? Entendi. Então, aí você já sabe que não passou o correto. E doutora, já que a gente está falando sobre praia, exposição ao sol, a pessoa foi à praia, foi para a piscina, atividade ao ar livre e acabou não passando, ou passou numa quantidade não adequada, não reaplicou e houve a famosa queimadura de sol, a pessoa fica lá vermelha e tal. Qual a dica que a senhora dá para esse tratamento, para essa melhora? Que a gente sabe que depois tem descamação da pele, é uma situação terrível. O que a gente pode fazer para amenizar o sofrimento? É assim, se você já está ficando vermelho, já tá bom, já tem que sair, tá? Porque a partir do momento que você, isso tanto para sol quanto, derrubou água quente, queimou, tá? Então aí você já tem que sair. Se você continuar ali, aquilo vai aprofundar, tá? Então começou a vermelhar, já tem que sair. O problema é que a gente demora a química e a reação para avermelhar. Então já foi queimando, né? Sim. O estrago já vai estar feito. Então, tomar banho frio, né? A gente não está falando de insolação, que aí você vai estar com mal-estar. Você Sim. pode até ter um mal-estar, mas... Aí tem que procurar um médico, realmente. Isso, mas assim, uma água mais para morne, fria, para resfriar o corpo, né? Você vai hidratar bastante essa pele. Se você é uma pessoa que descasca, você não consegue bloquear, porque já queimou. Mas o fato de você hidratar, você prepara essa pele e você, pensando em camadas, tá? Você consegue uma descamação mais suave e uma recuperação mais rápida, tá? Do que você deixar ela seco. E tomar bastante líquido. Porque como aquilo já aprofundou, você tomando bastante líquido, você faz uma hidratação de dentro para fora. Se for muito intensa, existem medicamentos para aliviar a dor e o desconforto, né? Os cremes à base de aloe vera também são bem-vindos, porque eles refrescam, eles diminuem o processo inflamatório, tá? Então, tudo isso é para a gente diminuir o dano, né? Então, primeiro, e não pode se expor. Se você se queimou no primeiro dia de praia, perdeu. Entendeu? Olha porque se só. você não vai poder ficar voltando na praia, porque senão você vai queimar em cima de uma pele que já foi queimada, então não pode. Olha, então é aquilo, todo cuidado, né, para não perder Não as perder as férias e férias. não perder aí a viagem, o passeio com a família. Doutora, informações assim extremamente valiosas, um bate-papo extremamente agradável. Eu agradeço e deixo o microfone aberto agora para que se alguma pergunta deixou de ser feita, algum ponto que a senhora queira reforçar, o microfone é da doutora Marisa. Bom, o que eu acho importante falar é um alerta, tá? Porque assim, eu tenho visto profissionais que não são médicos fazendo a remoção de lesões, tá? E ele não tem a capacitação, ele não tem o conhecimento para diferenciar entre um câncer de pele e uma lesão benigna. Tá? E ele não tem a formação técnica para fazer a remoção correta. Tá? Então, vamos dizer que ele faça a remoção de uma lesão que é um câncer de pele, mas ele não respeitou as margens, tá? Ele não respeitou a profundidade, ele não mandou para análise. Tá? E aí, depois de um tempo, aquela lesão volta, porque ela não foi retirada de forma correta e não foi feito o acompanhamento. Quando ele chega para a gente, tá, e for uma lesão recidivada, o prognóstico muda. A primeira cirurgia de um câncer de pele tem uma chance de sucesso muito alta. A segunda cirurgia daquele mesmo câncer de pele cai muito a chance de sucesso, tá? Então, isso a gente está falando até em termos locais cirúrgicos, mas se porventura foi removido um melanoma, mas você deixou ali, né, assim, um profissional que não é dermatologista, que não é cirurgião plástico ou oncologista, não vai saber fazer essa remoção.
você não está vendo, mas ele está crescendo ali embaixo. Ele vai cair ali na sua drenagem linfática, etc., e vai se disseminar pelo seu corpo. E aí, quando você procurar ajuda, pode ser tarde. Então, assim, eu acho importantíssimo esse alerta, porque eu já vi pessoas com lesões recidivadas que você não sabe o que era, o que foi, né? Então, remoção de lesão tem que ser feita com um profissional capacitado, com um médico, preferencialmente o dermatologista ou cirurgião plástico ou oncologista, porque tem que ser feito de forma correta, tem que ser analisada e acompanhada. Perfeito. É aquilo, é procurar o especialista, o profissional correto para não sofrer depois. Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza aí que as pessoas vão gostar muito de assistir, de absorver todo esse conteúdo que foi transmitido nesse vídeo. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, e esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que todo o nosso material está disponível em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e no nosso site www.unimedlp.coop.br. Agradeço a participação de todos e até o nosso próximo vídeo.